Na periferia do Distrito Federal, onde a poeira vermelha encontra a persistência de quem nunca desistiu, 3 trajetórias se cruzam para construir um novo futuro. A coletora de recicláveis de 66 anos, Francisca Ferreira da Silva, nascida em Lavra da Mangabeira, no Ceará, que chegou ainda menina em Brasília, carrega nas mãos, calejadas, a memória de décadas de luta. No barraco de papelão, as longas madrugadas de trabalho, sempre movida pela esperança de garantir dignidade à família. A doméstica Geisa da Silva Santos, 43 anos, vinda da região do Baixo Sul do estado da Bahia, transformou a dureza da roça e a instabilidade das ocupações urbanas em força para recomeçar, apostando no acampamento Tiradentes como terra possível para florescer. E há também a técnica de enfermagem. Luciene, nascida em Ceilândia, marcada pela neurodivergência e pela violência, mas que reinventou sua própria história para acolher outras mulheres. Hoje, moradora do Jardim Botânico e vice-presidente da Associação Beneficente Essência, ela é ponta entre mundos, dores e futuros. Acompanhamos, entre outras, essas 3 mulheres negras que, por caminhos tão distintos, se encontram no mesmo ponto de virada. O projeto Essência Negra, uma iniciativa de empreendedorismo social que transforma o acampamento Tiradentes em um núcleo de produção, autonomia e pertencimento. Entre retalhos, máquinas e sonhos, Francisca, Geisa e Luciene mostram que costurar é mais do que fazer roupas, é reconstruir vidas, remendar feridas e desenhar juntas um horizonte onde a esperança finalmente encontra lugar para morar. No cenário de isolamento do acampamento Tiradentes, em São Sebastião, onde 110 famílias vivem em condições de extrema vulnerabilidade, surge uma iniciativa que busca romper barreiras da exclusão social e do preconceito. O projeto Essência Negra, gerido pela Associação Beneficente Essência Negra, apresenta-se não como um curso de capacitação, mas como um manifesto de autonomia para mulheres negras que, historicamente, foram mantidas à margem do mercado de trabalho. O projeto Essência Negra vai muito além de um curso de corte e costura. Foi a forma encontrada de devolvermos autonomia. Eu não falo só autonomia financeira, eu falo autonomia emocional para mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Foi um curso de corte e costura que elas encontraram afeto, carinho, que elas encontraram aquilo que elas precisavam. Mulheres que precisavam não apenas de uma autonomia financeira, mas de uma autonomia emocional. Hoje elas se encontram abraçadas, se encontram com a autoestima muito elevada. Então o Projeto Essência Negra fez um trabalho maravilhoso, muito além do que imaginávamos. Para enfrentar esse cenário, será utilizada a tecnologia social, 10 Caminhos, certificada pela Fundação Banco do Brasil. Patrocinadora do projeto, essa tecnologia foca na criação de um empreendimento comercial autônomo de confecção que funcione dentro da própria comunidade. Então, falando especificamente sobre a solução implantada no acampamento, ela utiliza como princípio uma tecnologia social chamada 10 Caminhos. A 10 Caminhos basicamente une design, construção coletiva, participativa e a economia solidária. Basicamente são esses pilares. Então, o objetivo ali é preparar essas mulheres, e não só um curso de capacitação convencional, preparar essas mulheres, mas a organização, senso de organização coletiva, de cooperativismo, companheirismo, preparação dessas mulheres para o mercado de trabalho e o digital, como a gente chama hoje, tanto no mercado físico quanto no digital, para que elas possam, empoderadas, ter o seu sustento, mas a coletividade é que nos importa nesse caso também, essa interação entre elas, preparando-as para futuros próximos, para que possam alçar voos maiores através do cooperativismo, através da economia solidária e assim conseguirem avançar de patamar. O horizonte do projeto Essência Negra é transformar mulheres socialmente excluídas em empreendedoras empoderadas. Para alcançar essa meta, a iniciativa estruturou-se sob 4 pilares fundamentais: inclusão digital, empreendedorismo solidário, impacto socioeducativo e capacitação integral. Já costurava, toda a vida costurei na mão, remendando as outras para trabalhar, né? Aí então eu ganhei uma máquina assim, de uma senhora. Ela me deu uma máquina assim, manual, que era manual. Aí eu costurava em casa, sempre eu estava costurando ali, fazendo um tapete, fazendo as bolsinhas, fazendo essas coisas assim, remendando, pregando um zip. Eu achei assim, eu vou ganhar as máquinas, vou ganhar um local para eu fazer um ateliê
E vou ajudar as pessoas me ajudam e eu ajudo eles, costurando, fazendo o que eu sei. E os outros que sabem também, faz também. Pronto, nós vamos viver. Vamos ver se nós ganhamos o pão de cada dia dentro de casa. O Essência Negra vai além do corte e costura, oferecendo estudos dirigidos de português e matemáticas aplicados, além de oficinas de informática e gestão empresarial. Prevê o desenvolvimento de um e-commerce e canais em redes sociais com um objetivo de que a produção da comunidade alcance clientes em qualquer lugar, superando as limitações geográficas. Bom, o projeto é um projeto bom. É um projeto bom que me incentivou a muitas coisas, né? Não só na aula de redes sociais, como na aula de costura, aula de matemática. Pode trazer mudanças porque eu pretendo aprender mais mexendo nas redes sociais e com o curso, isso está me ensinando muito a evoluir. Tipo, eu já fiz outros cursos, né? Mas com esse curso que está tendo agora, de costura, né, aí com as redes sociais, que é com o professor Vitor, eu estou evoluindo bastante mais nas redes sociais, estou aprendendo a mexer em outras coisas que eu não sabia mexer ainda. E esse projeto teve uma coisa bem legal também, eles prepararam uma sala para cuidar dos filhos dessas mulheres enquanto elas estavam em sala de aula, né, nas capacitações. Elas recebem, né, porque o projeto ainda está acontecendo, refeição, o transporte. O objetivo também foi tirar um pouco elas do lugar onde elas vivem para poder olhar outras realidades, ver outros lugares, sair do lugar onde elas estão inseridas, né? E agora eles vão fazer construir uma sala onde todo o equipamento que foi comprado com o recurso do edital vai para lá para elas conseguirem gerir o próprio processo que elas tiveram, né, de capacitação, de comercialização, que elas terão pela frente aí através de uma cooperativa. O objetivo desse projeto é principalmente valorizar o potencial de cada uma delas em áreas diferentes. Por conta disso, nós tivemos professores em várias áreas específicas. Tivemos corte e costura, que foi a matéria que teve maior hora, né, no curso. Tivemos aulas de empreendedorismo, aulas de informática básica, aula de vendas para elas saberem precificar um produto, aula de matemática básica para elas saberem calcular quanto de tecido elas precisam comprar, dependendo do tamanho da encomenda que elas receberem, aula de português para elas saberem se comunicar melhor com os clientes. Também tivemos aula de marketing, que é uma forma de elas divulgarem hoje por meio das mídias sociais, que é o público-alvo que a gente mais procura, né? As pessoas procuram muito trabalho pelas redes sociais. Então elas também estão aprendendo com isso e estão finalizando agora, né? Mais ainda na parte de corte e costura e com redes sociais. O projeto está doando um notebook para a empresa, né? Para a cooperativa que elas estão formando. E aí nós teremos uma pessoa responsável por essa parte administrativa e de divulgação também nas redes sociais. Então, o interessante é isso, cada uma ofertar o que ela tem de melhor, né? Algumas na área comunicação, ficarem em vendas, outras na área de corte, né? Habilidades manuais, outra ali na parte de redes sociais. As que estiverem melhor em empreendedorismo podem atuar ali mais na parte administrativa. E a gente também, a ideia é elas produzirem a sua própria renda, porque muitas delas tiveram que trabalhar muito cedo, tiveram que aceitar condições de trabalho muito ruins para poder terem sua renda. Então a ideia agora é elas terem a sua independência financeira e não precisarem ficar mais se submetendo a condições ruins de trabalho. A realidade enfrentada por essas mulheres e os moradores do acampamento Tiradentes, em geral, é marcada por um abismo socioeconômico. Situada em uma área rural, a 10 quilômetros do centro urbano, elas enfrentam o isolamento social, a baixa escolaridade, a falta de capacitação profissional e condições precárias de moradia. Porque, pelo menos não perder de tudo, né? Que nós tínhamos um sonho de ir para a terra, não foi, mas para não sair de mãos abanando, que diz o ditado, a gente ter pelo menos o direito a uma moradia digna aqui, né? Que é o que todo mundo sonha de ter essa moradia, que a gente vive aqui em barraco de madeirite. É muito difícil viver nessa situação, onde tem pessoas idosas, crianças, pessoas às vezes até doentes. E aqui a gente tem que estar lutando com rato, com cobra, com escorpião, entendeu? Muito mosquito.
Então, assim, é muito difícil. A gente que quer mesmo ter essa dignidade de poder ter pelo menos uma casa digna para morar. O projeto também identifica que a dificuldade de inserção no mercado de trabalho é agravada pelo preconceito racial e pela distância dos grandes centros de consumo, que resulta em insegurança alimentar e baixa estima. Pouco difícil, né? Que meus pais trabalhavam na roça, mas eu mesmo nunca trabalhei. Mas era um pouco bem difícil, porque tinha vez da gente precisar ter que comer e não ter comida na mesa. Era bem complicado, bem difícil. O plano inclui palestras sobre o letramento racial, combate à violência doméstica e segurança alimentar, visando o fortalecimento do repertório cultural e a proteção dos direitos dessas mulheres. Mas o ponto central é a criação de uma cooperativa totalmente equipada, onde as próprias mulheres gerenciam desde a produção até as estratégias de marketing e vendas. E a parte que mais me chamou a atenção da associação foi poder acolher as mulheres que já passaram por algumas situações parecidas com a minha, na minha vida. Porque eu venho de família que foi difícil, né, a lidarem comigo sendo neurodivergente. Passei por tentativa de 2 feminicídios e quando eu vi o projeto, eu quis abraçar o projeto de coração, porque eu sabia que são mulheres que passaram, quase todas passaram pelas mesmas coisas que eu passei, as mesmas dificuldades de ser mãe solo, de ter filhos pequenos e lutar para poder conseguir o pão, né, para cada um deles. E também eu acho legal porque na associação eu tenho a oportunidade de conversar com elas, acolher, ter aquela escuta de ouvir os problemas delas, conversarem com elas, estar apoiando e tendo a empatia de estar ali na vida delas, né, sempre presente, ajudando da maneira que a gente pode. Nesse projeto em especial, a gente trabalhou vários conteúdos da área de empreendedorismo. Começamos com a parte de planejamento, fizemos algumas dinâmicas, aulas práticas. Depois nós criamos um produto a partir das aulas que elas estão tendo de costura. Fizemos algumas camisetas, fizemos algumas modificações nas camisetas e criamos uma coleção. E essa coleção, a partir desse produto, a gente foi trabalhando conteúdos de empreendedorismo, de forma de como venderia o produto, como precificar o produto, como embalar o produto e como realmente colocar esse produto no mercado. No trabalho em grupo, elas foram vendo quais eram as possibilidades, as potencialidades de cada uma, né? O que elas precisavam se aprofundar mais em termos de aprendizado. Eu acredito, sim, que vai ter uma cooperativa derivada desse trabalho. Porque além de tudo, elas moram lá no mesmo local, elas estão próximas e a gente se disponibilizou a continuar apoiando por meio aqui da associação, pelo próprio IFB e lá pelo núcleo de negócios que a gente está apoiando.